Olá pessoal, hoje nós vamos falar de nutrição e respiração humana. Vamos lá. Então a primeira pergunta, o que os brasileiros comem? Você botando a mão aí na sua consciência, quais são os tipos de alimento que você consome? Então foi realizada uma pesquisa que mostra que o consumo in natura de açúcar reduziu em 25%, isso é uma coisa boa. Vocês sabem que o açúcar é bom, é gostoso, mas ele traz vários males. O consumo de toucinho reduziu em 75%, isso também é um benefício, porque vocês sabem que essa gordura saturada ela provoca danos ao nosso organismo. Porém, tem o outro lado, o aumento de embutidos foi da ordem de 60%. O que é um embutido? São aqueles produtos enlatados, tipo salsicha, essas coisas. O consumo de verduras, legumes e frutas, ele manteve-se estável, O ideal seria que tivesse aumentado, infelizmente não foi. E o excesso de peso da população em 2009 aumentou, era de 50,1%. Então isso quer dizer que metade da população brasileira tinha excesso de peso. Pessoas obesas também aumentaram, o número passou para 12,4%. Então é como se a gente estivesse dizendo que desses 50,1% que estão com excesso de peso, 12,14% estão com obesidade. Isso é um problema, certo? É um problema de saúde pública. E aí vamos passar para a nutrição humana, certo? A espécie humana, vocês sabem que nós somos heterotróficos, ou seja, nós não conseguimos realizar processo de fotossíntese, nós não conseguimos realizar a produção do nosso próprio alimento, nós necessitamos das plantas, e somos uma espécie onívora, ou seja, nós comemos de tudo, comemos tanto alimentos de ordem vegetal quanto alimento de ordem animal. O que é a nutrição? Nutrição nada mais é do que um conjunto de processos que vão desde a ingestão do alimento até a assimilação pelas células, ou seja, vai desde o momento que a gente coloca um alimento na boca até quando as nossas organelas elas conseguem quebrar, as proteínas elas conseguem, aliás, as enzimas elas conseguem quebrar essas substâncias. Então a dieta, uma dieta adequada, ela precisa conter de forma balanceada, carboidratos, lipídios, proteínas, sais minerais, água. Vocês estão vendo aí que até lipídio é preciso que a gente consuma, certo? Por que lipídio? Gordura não faz mal? Por exemplo, colesterol não faz mal? Faz, mas tem certos tipos de substâncias, por exemplo, que fazem parte das membranas das nossas células, que são essenciais, que são lipídios e que são essenciais. Então, por isso que se fala numa alimentação balanceada. A gente consegue sintetizar boa parte das substâncias que nós consumimos. Contudo, outras nós não conseguimos. Certas substâncias inorgânicas, aliás, orgânicas, como aminoácidos, essenciais e vitaminas, a gente não consegue. Então, a gente tem que adquirir esse tipo de substância por meio da ingestão de certos produtos e certos alimentos na nossa dieta diária. Dos 20 aminoácidos que nós conhecemos, que se conhece, que a ciência conhece, 8 o nosso organismo consegue sintetizar, que são os chamados aminoácidos essenciais, que é a isoleucina, a leucina, a valina, a fenilalanina, a metionina, a treonina, o triptofano e a lisina. Então isso quer dizer que 12 desses aminoácidos nós necessitamos ingerir por meio dos alimentos. E aí nós temos dois tipos de doença aí que é preciso que a gente aborde, que é muito importante e de certa forma é triste, porque diz respeito justamente nesse caso, diz respeito ao processo, a um procedimento que os alimentos eles não são ingeridos na quantidade adequada. Isso daí ocorre muito na África, e em regiões pobres do Brasil, que é a desnutrição, que gera, por exemplo, o kwashiorkor e o marasmo, que são doenças relacionadas à ingestão de forma abaixo daquilo esperado, abaixo daquilo que o nosso organismo necessita. Aqui na primeira foto nós vamos ver kwashiorkor, que as crianças aí têm como principal característica essa barriga mais desenvolvida, não é porque as crianças estão gordas, não é porque a criança está obesa, e sim porque há uma má alimentação, certo? Inadequada. E aqui nós temos o marasmo, que é caracterizado justamente pela essa aparência envelhecida da pele da criança, certo?
E aí nós temos as vitaminas, né? As vitaminas são substâncias orgânicas, né, necessárias em pequena quantidade, mas são essenciais ao metabolismo, né, obtidos via dieta, e elas auxiliam nas reações químicas que são catalisadas por enzimas. Elas são tidas como coenzimas, certo? Tem certos tipos de vitaminas que são essenciais a certas reações químicas. E aí nós temos dois tipos de vitaminas, né? Nós temos as vitaminas hidrossolúveis, que elas são polares, né, e elas se dissolvem em água, ficam armazenadas em pequenas quantidades no nosso organismo, e elas devem ser ingeridas diariamente. Nós temos também as vitaminas lipossolúveis, né, que elas são apolares, e elas dissolvem-se em lipídios ou outros solventes orgânicos, né, e elas ficam armazenadas no tecido adiposo, e elas não precisam ser ingeridas diariamente. Temos ainda os sais minerais, né, que são substâncias inorgânicas que são formadas por íons, e a falta, né, pode afetar o metabolismo, como por exemplo o cálcio, né? O cálcio participa de certas reações metabólicas, por exemplo, como a movimentação muscular. Nós temos ainda o sódio e o potássio, né, a famosa bomba de sódio e potássio, que participam, por exemplo, da transmissão dos impulsos nervosos, certo? Então, certos nutrientes eles são essenciais e que necessitam que a gente consuma diariamente. Aqui tem um quadro, né, mostrando as principais vitaminas, certo? E também o que causa, né, a ausência delas e a fonte, a causa, né, da doença, no caso a vitaminose, e as funções que elas ocupam no nosso organismo. Aí nós temos como, por exemplo, a vitamina A, né, que está presente em fígado de aves, animais, na cenoura, no brócolis, na escarola. A ausência dela, ou seja, a vitaminose, né, provoca problemas de visão. No caso, o retinol, né, que é o principal elemento presente aí na vitamina A, né, ele desenvolve, ele ajuda no desenvolvimento da visão, certo? A ausência, por exemplo, do retinol, ele pode provocar cegueira noturna. Então, perceba a importância das vitaminas, certo? A organização do sistema digestório e a digestão humana. Então, o sistema digestório é como se ele fosse uma linha de desmontagem dos alimentos, ou seja, vocês estão vendo aí todos os órgãos, né, que da boca, da cavidade oral, né, da boca, que é o órgão de entrada, até o ânus, que é o órgão de saída dos resíduos, é uma verdadeira fábrica de desmontagem dos alimentos, certo? Em cada uma dessas partes aí nós temos um processo que é agregado e que desempenha uma função muito importante na digestão dos alimentos. A digestão ela começa na boca, né, por meio da deglutição, então a trituração e mistura com a saliva, né? Vocês já tentaram alguma vez engolir um alimento sem umedecer ele com a saliva? Provavelmente vocês forçaram e não conseguiram. Então percebam a importância da saliva, certo? Forma posteriormente uma solução aquosa e viscosa, né? Por meio das glândulas salivares ocorre essa umidificação e também a liberação de certas enzimas, né? A digestão ela começa pela boca, principalmente aí por meio dessa proteína, dessa enzima chamada amilase salivar ou pitialina. Lembrando que o pH da boca é um pH neutro, certo? Essa enzima ela só atua em pH neutro. Então a saliva, de certa forma, ela mantém o pH próximo ao neutro. Após a mastigação, né, o bolo alimentar, aquele bolo que se forma, aquela massa que se forma, ela passa para o esôfago. Aí vai ocorrer o processo de deglutição. Tem uma válvula, certo, na laringe. Essa válvula ela vai ser responsável justamente por impedir que esse alimento ele volte. Quando ocorre alguma desregulação, aí é o que, por exemplo, ocorre, que nós chamamos de a pessoa se engasgar, né, que fica aquela situação lá que você já deve ter passado alguma vez. Então, no esôfago, o alimento ele é impulsionado para baixo, né, por meio das ondas peristálticas, ou seja, fazendo com que ele, mesmo que a gente esteja de cabeça para baixo, esse alimento ele não consiga mais voltar, certo? A digestão no estômago, né, o estômago nada mais é do que uma bolsa de parede músculo-membranosa, extremamente protegida, porque vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas o estômago ele é naturalmente, tem um pH natural ácido, certo? Então, a comunicação com o esôfago ela é feita pelo esfíncter esofágico inferior, certo? Esse esfíncter é como se fosse uma válvula que impede o retorno desse alimento. As glândulas estomacais, né, que liberam ácido clorídrico, um ácido
muito forte, né, que de certa forma ele é liberado justamente para que ocorra a digestão, além de enzimas e muco. Esses 3 elementos formam o que a gente chama de suco gástrico. Aí também tem a pepsina. A pepsina é uma proteína, né, uma enzima que digere proteínas, certo? Ela quebra as moléculas de proteína em peptídeos menores. O alimento permanece aí no estômago, né, por volta aí de 1 a 4 horas, formando o que a gente vai chamar de quimo, né, uma substância, um composto, uma massa bem ácida, certo? Tem aí o esfíncter pilórico, né, que controla a passagem do quimo para o intestino delgado. Aqui mostrando justamente algumas partes do estômago, né? Tem o esôfago lá em cima, o fundo do estômago, a membrana mucosa, o corpo, o piloro, né, que é uma válvula, o duodeno, que já é um pedaço do intestino, e as capas musculares. Lembrando novamente que o estômago ele tem proteção extra, né, justamente pelo fato de que o meio interno do estômago é bastante ácido, tira em torno de 2 o pH. Digestão no intestino delgado. O intestino delgado é um pouco mais, ele é um tubo, né, com um pouco mais de 6 metros de diâmetro e 4 centímetros de, 6 metros de comprimento e 4 centímetros de diâmetro, né. No duodeno desemboca aí a chamada ampola hepatopancreática. O que é essa ampola hepatopancreática? Nada mais é do que a junção das ramificações do fígado e do pâncreas. O quimo, né, que veio lá do estômago, ele é digerido predominantemente no duodeno, ou seja, bem na entrada do intestino delgado e nas primeiras porções do jejum. A atuação do suco entérico, que é liberado pelo intestino, e suco pancreático, deixa o pH alcalino. Lembrando, o estômago tinha pH ácido. Boca pH neutro, estômago pH ácido, intestino pH alcalino. A atuação da bile, você já deve ter ouvido falar, né, na bile, que é produzida lá pelo fígado, que emulsifica os lipídios, ou seja, de certa forma começa a digestão dos lipídios. O quimo transforma-se em quilo, ele sai lá do estômago ácido, aqui ele já fica de certa forma alcalino. Temos também as chamadas vilosidades intestinais, que são dobras. Essas dobras elas vão permitir as chamadas microvilosidades intestinais. Elas são dobras que vão permitir a absorção dos nutrientes digeridos e vai também realizar a transferência desses nutrientes para a circulação sanguínea. Aqui mostrando justamente as microvilosidades, certo? Na letra C. A digestão no intestino grosso. O intestino grosso ele mede cerca de 1,5 metros de comprimento e 7 centímetros de diâmetro. Né? Os resíduos da refeição levam em torno de 9 horas para chegar ao intestino grosso, né? E por lá permanecem por 1 a 3 dias. Esses resíduos eles são transformados em fezes, né? Depois que já se reutilizou várias e várias vezes e que não se tem mais o que extrair daquela substância, aí produz-se as fezes. A presença de bactérias oriunda da flora intestinal, né, ajuda a evitar a proliferação de outras bactérias. Então, essas bactérias que existem na flora intestinal, elas são bactérias benéficas e que ajudam a inibir a atuação de outras bactérias que são consideradas patogênicas. O reto, que é a terminação do intestino grosso, é a parte final do intestino, né, e enche de fezes pouco antes da defecação. Ele não fica cheio de fezes o tempo todo, ele só enche de fezes no momento da defecação. Aqui vocês estão vendo o intestino grosso. Iniciei pelo C, colo ascendente, colo transverso, colo descendente, o colo sigmoide e chega até o reto, certo? Que é a terminação. As funções do pâncreas e do fígado. O pâncreas, né, ele secreta a insulina e glucagon, lembrando que a insulina ela captura a glicose, converte em glicogênio e manda lá para o fígado, e o glucagon faz o sentido contrário, né, ele libera a glicose. O fígado produz a bile, que é um líquido esverdeado que fica armazenado na vesícula biliar. A bile atua na digestão e contém substâncias que devem ser eliminadas do corpo, a exemplo da substâncias degradadas de drogas, de medicamento, excesso de colesterol e a bilirrubina. O fígado armazena o glicogênio, transforma em amônia, a amônia em ureia, né? A ureia é uma substância menos danosa, sintetiza o colesterol e proteínas, no caso aí proteínas importantes, né, que participam da coagulação sanguínea, como a protrombina e o fibrinogênio.